muito plural, e a gente tem que compreender isso. Mas, Edson, eu pelo menos sempre tive a compreensão que esse tipo de lei, a lei de cotas, a lei de incentivo, ela sempre, quem aprova e quem propõe e quem é o gestor tem sempre que lutar para que ela seja transitória, para que ela seja necessariamente, não precise dessa lei num período curto. Para isso, o próprio Estado precisa se educar, o gestor precisa se educar, o educador tem que se preparar para implementar esta lei e a sociedade também. E eu queria que vocês falassem um pouco em que pé que está isso. Quer dizer, avançou, principalmente no município, onde a ação é mais direta, né, da lei com o gestor, porque às vezes uma lei federal você não enxerga o gestor desta lei, mas aqui é mais fácil, você vai na prefeitura, você vai falar com um funcionário público, você vai falar com o prefeito, houve uma mudança de comportamento, isso sem falar, Edson, na questão, por exemplo, da polícia, essa questão postural, houve esse avanço, vocês acham que tem incentivo nesse sentido? Tem avançado isso? Porque sem isso não adianta aprovar a lei, né? Se o gestor, quando eu digo gestor, é o prefeito, é o governador, é o policial, é o atendente, se ele não está preparado, né? Então, dizer que tem, olha, uma lei específica na moradia, no emprego, mas está avançando para não ser necessário mais a cota na educação, é isso que eu queria saber, se neste primeiro ano, se vocês percebem que houve avanço nesse sentido. Existe avanço no que se refere à instituição de um instrumento. Então, o instrumento em si é um avanço. Agora, as políticas, esse instrumento, criar situações para que chegue na vida concreta das pessoas, aí a gente acha que isso está muito, mas muito aquém, do que ele oferece, muito aquém da necessidade, potencialidade. E aí é do Estado brasileiro e também com um corte no município, que é o município, que é a terceira orçamento, né, da nação. Então, nesse sentido, eu acho que está aquém. Agora, a gente não pode entender que o instrumento não é um avanço. A gente fala, tem um instrumento, mas não, calma lá, avançou na consecução, na existência dele, agora precisa avançar mais. Nós entendemos, e aí não é só em relação ao Estatuto, em relação a esse universo de propostas que o Movimento Negro vem apresentando para o Estado brasileiro, as conferências ratificam parte importante das propostas do Movimento Negro, o Estatuto e várias outras medidas, e algumas que aprovadas e estão tentando atacar, por exemplo, o feriado de zumbi, é uma medida, uma ação afirmativa importante, mas estão querendo tirar da gente, né? Tirar da gente. Inclusive, a proposta inicial é do vereador Ítalo Cardoso. Então, estão querendo tirar da gente. Então, a gente tem, sim, esse descompasso com a instituição do instrumento e a prática propriamente dita. A gente tem esse descompasso. Mas eu só queria complementar com a questão. O movimento, ele tem um papel fundamental, que é de monitorar, de cobrar a implementação das leis ou do estatuto, né? Do ponto de vista nosso, e aí eu digo, quando eu estou falando do gestor, de promoção da igualdade racial, o nosso papel é fazer justamente isso, que é cutucar, entre aspas, né, os gestores, no sentido de que cumpram aquilo que está na lei e que deve ser verificado em todos os sentidos. Então, o Edson falou muito bem. O governo federal acaba de fazer o seu PPA, né? Correto. O município ainda vai fazer, né, para o próximo ano. E isso tem sido algo que nós estamos já trabalhando no sentido de que, olha, o próximo PPA não pode deixar de não conter recursos para a implementação do estatuto, que é o que você falou. Sem recurso, não há como você implementar. Lá, esse cuidado está sendo observado, por exemplo, na hora de adotar os livros na rede pública? Então, isso a gente tem acompanhado, né? E pelo menos nós temos uma comissão que acompanha o programa de ações afirmativas e
de Combate ao Racismo e do qual a Secretaria de Educação faz parte. Então, as informações que nós temos e o que a gente tem acompanhado é que sim, né, que os livros têm que ser observados nesse sentido. É o que eu falei, acaba de ser produzido pela própria Secretaria as orientações para o ensino da história da cultura africana e indígena no município de São Paulo, né? Falta muito? Sem dúvida falta, né? Às vezes falta até o gestor entender o que é negro, o que é a questão afrodescendente, até falar, né? Às vezes tem gestor que tem receio de dizer, olha, tem tantos negros na saúde, ou na educação, ou na assistência. Então, isso a gente tem que ir rompendo, né? E a gente rompe com trabalho de sensibilização, de capacitação. Não é fácil, né? Um município como São Paulo, você precisa de muito, né? Nós, por exemplo, estamos propondo ao prefeito de São Paulo, e aí esse avanço, né, que é o Observatório da Igualdade Étnico-Racial e de Gênero. Por quê? Porque para cumprir isso aqui que está no Estatuto, nós precisamos ter dados. Não podemos ter dados soltos, né, ou não ter dados. A gente precisa ter dados relacionados para que você possa pensar propostas de políticas públicas, pensar os indicadores para que possa ser efetivamente acompanhados, né? Então, as sugestões nós temos feito muito em função também do Estatuto da Igualdade. Edson, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Eu fui deputado estadual e acompanhei também a implantação do SOS Racismo. E nas primeiras experiências de implantação do SOS Racismo, quando a sociedade percebeu que tinha esse instrumento na Assembleia, veio à tona uma coisa que já se sabia. Por exemplo, para um cidadão procurar uma delegacia de polícia e dizer que ele foi discriminado, para o delegado registrar aquela denúncia, ele tinha que provar que ele teve um prejuízo material. Várias vezes nós ouvimos pessoas procurar o SOS Racismo e disseram, olha, eu não consegui que o delegado registrasse, que o escrivão da polícia registrasse um boletim de ocorrência, aceitando a minha denúncia de que eu fui vítima de preconceito, de discriminação em função da minha cor. Mudou alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que não mudou. Nós estamos num processo de construção dessa mudança, mas não mudou. Eu acredito que ainda existe uma resistência muito grande. O que eu tenho entendido é recente, mas eu tenho entendido que o pessoal vai concordando, mas se você colocar a palavra raça, aí desanda tudo. Entendeu? Desanda tudo. Então, os mas isso porque ignorância ou... Não, eu acho que é resistência. Ou por resistência. Eu acho que existe também uma culpa moral muito grande, um conforto muito grande com a situação daqueles que não sofrem desvantagem social, econômica, cultural por causa da cor de sua pele. Existe um conforto. Não estou chamando aqui ninguém de racista, mas existe um conforto. Não está chamando mesmo. Não, não estou chamando. Eu não estou chamando. Eu acho que existe um conforto. Que ele seja, então, mesmo que ele seja embutido, ignorado, mas é racismo. Exatamente. Existe um conforto. Existe uma sensibilidade de uma parcela importante da sociedade com a desigualdade. Mas se você falar raça, a coisa fica como está. Então, é como se estivesse ignorando todo um processo social e político, histórico, né, que edificou a nação brasileira. É uma nação que teve como base o escravismo, é uma nação que fez opção pelas suas elites e pelo Estado de marginalizar a população negra, fez essa opção, e o preço é que nós temos uma sociedade com um profundo grau de desigualdade e a cara da pobreza, a cara da marginalidade é negra. Então eu sinto que a dificuldade de mudar, ela está nisso, num grande conforto daqueles que não apanham da polícia quando anda meia-noite, e também de uma certa resistência de, eu diria, de assumir, né, ou até uma certa cumplicidade, né, alguma coisa parecida, tem que entender isso, de assumir
é que o Brasil, de fato, é um país onde o racismo ainda estabelece o lugar social das pessoas. Então, não mudou absolutamente nada, e há que se dizer que alguns estados, o aparato policial, à margem do governo, tem atuação racista, à margem do governo, à margem do movimento social, à margem da orientação, tem uma atuação racista, mostra que a estrutura racista do Estado, em alguns momentos, prevalece sobre os governos. Não estou dizendo aqui que todos os governos são sensíveis, mas o Estado brasileiro, ele é um Estado edificado, enraizado, sedimentado pelo racismo. Porque a impressão que dá é que a trinca preto, pobre e periferia caminham juntos, ainda. É essa a pergunta, na verdade é isso que eu estou te perguntando. Ainda caminha junto, ainda caminha junto, ainda caminha junto. De modo majoritário, que também não dá para ignorar, e aqui nós não estamos para ignorar os fatos, que há muitos brancos pobres na periferia, né? Mas o motivo pelo qual o branco pobre está lá, a gente pode colocar um monte. Agora, o preto é porque ele é preto. Porque ele é preto. E teve uma política edificada pela nossa elite e pelo Estado. Eu provoquei um pouco na pergunta. O que me assusta é que parece que o Estado está longe de estar preparado para isso. A abordagem policial ainda continua prioritária. Se vê um jovem negro na rua, ele é o preferido. O Estado está longe. É ele que ele vai abordar. O Estado está longe, mas a sociedade tem um preço. Porque quando o cara assiste um programa de televisão, né, que bate palma para a violência policial contra o negro, não enxerga aquela violência, dá índice alto de audiência, mostra cumplicidade. Né? Quando as pessoas bateram palma para o 11 de setembro, o caso do 111 do Carandiru, mostra que a sociedade brasileira precisa também se corrigir. Porque é muito fácil a sociedade dar índice de audiência, votar no cara que comandou o extermínio de jovens recluso lá no Carandiru, votar, colocar ele como deputado. Muitos deputados conseguir sobreviver com esse discurso que eu considero hediondo, é muito fácil. Então, o Estado aproveita de uma sociedade civil mal educada por ele, mal orientada por ele, e mantém as coisas como estão. Eu queria aproveitar esses últimos minutos, vocês já com a consideração final. Como o Edson falou, o feriado do 20 de novembro foi... Eu assinei a primeira proposta, mas sempre digo, ela saiu do movimento, ela foi fruto da elaboração conjunta das entidades, e por isso eu tive o prazer de assinar esse projeto, assim como colocar na agenda da cidade a marcha noturna, né, que a CONE também promove. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do 20 de novembro. O que nos espera, o que vocês estão preparando para o dia 20 de novembro, uma vez que tentaram, sim, descaracterizar o feriado do dia 20 de novembro, mas me parece que isso não conseguiram. Aqui na própria casa, na Câmara Municipal, um vereador de origem negra tentou ser o porta-voz dessa proposta que descaracteriza, mas se convenceu que vai além de um feriado. Eu queria que vocês falassem o que nos espera, o que vocês estão preparando para o 20 de novembro. Eu acho que muita coisa, né? O 20 de novembro é uma data importante para nós, negros e não negros, né, também. Eu acho que é um momento onde a gente pode estar colocando a situação, os avanços ou não, que a população negra tem, não só no município de São Paulo, como também no Brasil. Do ponto de vista da Prefeitura de São Paulo, nós estamos preparando, em parceria com a Secretaria do Estado da Cultura, uma virada, né, cultural, que vai ser 17 e 18, é isso, né? Não, 18 e 19 de novembro, no Memorial da América Latina. Nós estamos preparando também outros eventos. Será um mês inteiro de ações, de atividades que vão ocorrer na cidade toda de São Paulo. Então, acho que nós, especificamente da Prefeitura, vamos estar focando na campanha, esse é o ano internacional dos afrodescendentes, mas nós vamos focar o nosso mês da consciência negra no impacto do racismo na infância, né? Que é uma
campanha da Unicef, então nós vamos estar fazendo várias ações pela